Muito bem, então vamos iniciar essa segunda aula extra da disciplina de História do Direito. Hoje é dia 23 de abril de 2021 e essa aula ela dá continuidade aos temas relacionados ao direito moderno, em especial a análise do justnaturalismo moderno, né, que é a doutrina do direito natural típica da modernidade, que se difere do justnaturalismo tradicional, da Idade Média, ou mesmo da Idade Antiga. E nós vamos também abordar uma ramificação deste pensamento justnaturalista, que é o contratualismo. Então, o justnaturalismo moderno, ele tem algumas características em comum entre diversos autores, né, como esses autores que são clássicos do pensamento político, da teoria social, como Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant. Esses são diferentes autores do justnaturalismo e que utilizam uma série de argumentos em comum, né, quais sejam a ideia de natureza humana, né, tendo como principal característica a sua capacidade racional, né. Então, a natureza humana e a racionalidade estão conectadas entre esses diferentes autores. O segundo ponto muito importante é o argumento do estado de natureza, enquanto um argumento hipotético, não necessariamente um argumento histórico. Então, o estado de natureza é utilizado como um instrumento, né, lógico, dedutivo, para se buscar as normas que decorreriam diretamente da natureza humana. Então, a ideia de que a gente consegue extrair normas jurídicas, né, a partir da natureza humana é um desses pressupostos compartilhados por diferentes autores. Terceiro ponto, muito relevante, e é um dos de maior destaque, é a ideia de contrato, de que as instituições existentes na nossa sociedade ou nas diferentes sociedades, elas são frutos de um pacto ou de um contrato que não precisou ser assinado pelas pessoas em um determinado momento histórico, tá? Então vocês têm que sempre lembrar que o argumento de estado de natureza e o argumento contratualista, né, não são necessariamente históricos, mas são hipotéticos, né? Então, o que é um contrato hipotético? Né? Que aí alguns autores falam também do consentimento tácito. Né? É a ideia de que se nós estivéssemos nessa situação hipotética de estabelecer as instituições, nós racionalmente deveremos assinar um contrato, fazer parte de um pacto. Então, contratualismo ele serve aí para destacar a natureza voluntária das instituições humanas. Em que isso se difere de doutrinas jurídicas, políticas anteriores? Aristóteles oferece muito bem uma síntese do que é um pensamento que tem muita influência na tradição jurídica ocidental, que é a ideia de que as instituições humanas, de certa forma, decorrem da, da natureza, né? E que existem características naturais na nossa condição de seres gregários, né? Os animais que gostam de andar em grupo e, portanto, têm uma natureza social. Tá? Os autores do justnaturalismo moderno, ao estabelecerem a linguagem do contrato, eles nos fazem pensar em uma natureza humana que impõe a todos os indivíduos a capacidade de raciocínio, a capacidade de ter direitos e a capacidade de assumir obrigações. Essas são
Esses são pontos muito importantes, independentemente da existência de sociedade. Então, essa é uma característica dos seres humanos. Professor, você poderia repetir essa última parte, por favor? Uhum, Dos teóricos modernos? é. Então, diferente de Aristóteles, né, que é um autor que já insere os seres humanos imediatamente numa sociedade, porque se o ser humano não estiver em uma sociedade, ele se torna um animal selvagem. Né? Os autores justnaturalistas modernos, eles partem de uma concepção de ser humano, né, que, independentemente da existência de sociedade, já tem certas características, que é a racionalidade, a capacidade de ter direitos e de assumir obrigações. E aí veja um ponto. É desta capacidade de ter direitos e assumir obrigações que surge a possibilidade, peraí, do estabelecimento de contratos. Né? Por isso que as pessoas podem fazer contratos. Essa é uma característica também natural dos seres humanos. Por eles serem naturais, por eles serem dotados de direitos, por eles serem capazes de assumir obrigações. Então, eles podem fazer contratos entre si, e é desta capacidade de estabelecer contratos e, portanto, obrigações mútuas, recíprocas, que surgem as instituições humanas, a sociedade civil, o governo. Então, esses autores, eles estão dando uma origem muito específica para todas as instituições humanas, para todas as leis, para todos os estados, governos. E veja, eles estão dando uma origem, não é uma origem histórica, uma origem teórica, né, hipotética, artificial. Eles estão dizendo que, apesar das tradições, apesar da história, né, determinar que um rei venceu outro numa determinada batalha 200 anos atrás, e é por isso que existe uma monarquia aqui, outra ali. Independentemente disso, né, eles dizem que a origem verdadeira, no sentido mais profundo, né, tem a ver com esta capacidade humana, né, de estabelecer contratos, e, portanto, as instituições sociais, elas decorrem sempre de contratos, né, de um contrato social. O contrato social mais profundo, mais fundamental, que serve de base para todos os outros contratos, é o contrato que faz com que as pessoas saiam do estado de natureza e componham uma sociedade civil, um governo. Então, o contrato original, ele se refere à saída dos seres humanos da sua condição natural. Esse é um argumento, portanto, muito importante para a argumentação jurídica, porque para o discurso jurídico, porque ele vai imediatamente passar a tratar as instituições humanas como instituições artificiais, fundadas na vontade dos seres humanos. Qual que é o impacto disso? Por que que isso é tão profundo? Por que que isso é tão revolucionário do ponto de vista intelectual? Porque pela primeira vez esses autores, que são muito importantes, estão fundamentando o sistema na vontade humana, e ao fazerem isto, eles estão dizendo uma coisa, mesmo sem dizer. Que coisa é essa? Que se as instituições humanas foram fundadas na vontade humana, isso significa dizer que, através da vontade, outras instituições são possíveis, né? Mudanças podem ser feitas. Em outras palavras, a ordem social não foi determinada de maneira objetiva, nem pela natureza, nem por Deus, mas pelas pessoas. Então, as pessoas podem mudar esta ordem. Então, essa é a primeira grande revolução do ponto de vista do pensamento acerca das instituições do direito da sociedade.
É claro que nem todos os autores justnaturalistas serão propriamente revolucionários. Quando a gente vê Thomas Hobbes, por exemplo, né, ele é um autor que está defendendo, de certa forma, um status quo, né? A legitimidade dos reis, dos monarcas, né? Então ele não nos parece alguém que quer transformar radicalmente as instituições, certo? Porém, do ponto de vista da sua estrutura racional e lógica, ele está muito distante de pessoas da mesma época dele que estavam argumentando que os reis tinham direito de ser reis, inclusive o rei da Inglaterra, porque eles eram descendentes dos primogênitos de Adão e Eva, de que eles tinham um mandato divino, de que a ordem da sociedade refletia uma ordem natural, intocável, imutável, e que, portanto, é a força da tradição, dos costumes, da religião, do passado, que determina a ordem social vigente. A argumentação hobbesiana vai em outra direção. Vai dizer que esta ordem estabelecida, ela tem a sua legitimidade, e aí não importam exatamente os detalhes dos fatos, ela tem a sua legitimidade oriunda da razão humana. Né? Porque se nós desconstruirmos a sociedade, né, do ponto de vista hipotético, nós chegamos num estado de natureza. É um método de desconstrução, né, já de certa forma colocado. E ao reconstruir, você vê quais são os poderes que são transferidos das pessoas ao Estado. A primeira coisa que chama muita atenção na obra de Thomas Hobbes, no Leviatã, é a sua equiparação do estado de natureza ao estado de guerra. Tá? Então, nos capítulos que eu selecionei para leitura, vocês veem que Hobbes ele vai tentar descrever a natureza humana, e a natureza humana é sim racional. Tá? Os seres humanos eles são dotados de razão. Mas nós temos aqui uma definição de razão que é aquilo que alguns filósofos chamam de razão instrumental. O que é a razão instrumental? É a razão que não está associada a nenhum tipo de valor moral particular. É a racionalidade da inteligência artificial, é a racionalidade de uma calculadora, é a racionalidade das máquinas, a gente pode dizer assim, né? É a racionalidade que o ser humano é capaz de usar para calcular a relação entre meios e fins. Né? Então, se, aquela relação, né? Se, então, se eu quero tal coisa, então eu vou fazer tal e tal coisa para obter o meu objetivo. Isto é a racionalidade para Hobbes. A racionalidade instrumental. Ela não está associada a nenhum valor moral particular. É diferente de alguns autores depois, autores que vão defender a razão como algo que nos dá, né, um norte moral, político, ou que tem algum conteúdo. E aí alguns filósofos chamam isso de razão substantiva, né, que tem um conteúdo determinado. E os seres humanos, sendo racionais, eles conseguem perceber que todos os outros seres humanos também são racionais e também podem buscar os seus objetivos de uma maneira, de certa forma, imprevisível. Então, a relação dos seres humanos com todos os demais está associada ao medo, à desconfiança, ou então, às vezes, à vontade de dominar os outros, ou por glória, ou por, né, desejo de se impor, ou então até por insegurança. Isso faz com que um estado de natureza seja um estado miserável.
né, seja um estado de guerra de todos contra todos. Uma guerra que não precisa estar factualmente ocorrendo, mas em potencial é uma guerra de todos contra todos. Então é caracterizada pela ausência de qualquer jurisdição, de qualquer governo, de qualquer autoridade. É cada um por si, digamos assim. Né? Só que, e aí já definimos o estado de natureza. Agora, no capítulo 14, ali, que eu estava projetando, vamos projetar o livro para vocês poderem acompanhar. Ó, no estado de natureza, tá, a condição natural do ser humano é racional, mas ela encontra sempre possibilidade de discórdia, de conflitos, né? Competição, desconfiança, busca por glória. Tá? A condição natural do ser humano. E vejam só, essa ideia de natureza é dentro do que Hobbes entende como uma descrição científica dos seres humanos. Tá? Então, para ele, os seres humanos eles têm essas características, assim como as aves têm determinadas características migratórias, certos padrões, elas fazem isso ou aquilo. Os seres humanos eles são animais, né, naturais, são coisas também que têm tais e tais características biológicas. Então, Hobbes ele é um filósofo cientista. Né? Ele une esses dois elementos, ele não vê distinção entre essas áreas do conhecimento. Ele está tentando criar bases científicas para a estrutura política e social e para o direito. Então, aqui no capítulo 14, vocês vão ver que Hobbes traz uma definição de direito natural e traz uma definição de leis da natureza. E aqui podem existir algumas surpresas, porque muitos autores usam o termo direito natural de forma muito ampla, envolvendo muitas coisas, envolvendo a ideia de que as pessoas têm um conjunto de direitos naturais. Né? Até hoje, o discurso dos direitos humanos está muito associado a essa ideia de que nós temos uma série de direitos, né, que são naturais. Para Hobbes, esses direitos da natureza, eles são ao mesmo tempo fundamentais, porque eles estão na base de todo o sistema, mas eles também nos dizem muita coisa. O que eu tenho de direito de acordo com a natureza? Eu tenho direito de fazer tudo aquilo que eu julgar necessário para preservar a minha própria natureza. Então, é uma definição que não nos dá coisas específicas. Por quê? Porque o que eu vou fazer de específico para preservar a minha própria natureza vai variar de situação para situação. Eu vou fazer de tudo. E o mais importante é que esse direito de natureza, ele é absoluto. Ele não vem com limites. Eu tenho direito a isso, mas não aquilo. Eu posso, né, bater, mas não posso matar. Não, não existem delimitações. Então, direito a qualquer coisa que eu bem entender. Então, essa é uma definição bastante radical, bastante particular de direito natural. Então, ao mesmo tempo que o direito da natureza ele é o ponto de partida, ele não poderá ser o ponto de chegada. Porque uma sociedade em que é governada pelo direito da natureza é justamente o estado de natureza, que é a guerra de todos contra todos. Então, de certa forma, nós temos que. Por isso que Hobbes ele é contraintuitivo em alguns aspectos. O direito da natureza ele nos determina a superar o direito de natureza. Bom,
Aí Hobbes fala também da liberdade, né? Então nós temos a liberdade, ó, o direito de natureza é a liberdade que cada um possui de usar o seu próprio poder, tá? Da maneira que quiser para a preservação da sua própria natureza. E aí Hobbes exemplifica a vida, né? É a forma mais óbvia, defender a própria vida, de acordo com seu próprio julgamento e razão, né? E a razão, veja aquela definição de racionalidade instrumental, né? A razão, ela indica os meios adequados para este fim, tá? Agora, um segundo ponto é que a gente, digamos que a gente entendeu o direito de natureza, mas o que que é essa liberdade? Essa liberdade, ela tem também uma definição muito até estranha em alguns aspectos, bastante particular, porque ela é uma condição natural, ela é objetiva, ela é aplicável a todas as pessoas, e ela se refere a essa ausência de impedimentos externos a um sujeito. Então, é uma definição naturalista de liberdade e é uma definição negativa de liberdade. O que, que eu quero dizer com a definição naturalista? Né? É que tem a ver com a concepção de natureza da física newtoniana, né? Nem tinha Newton ainda nesse contexto, mas é aquilo que a gente estuda no ensino médio, do, do movimento dos corpos, movimento retilíneo uniforme. Não sei se alguém lembra disso. Como é que eram as fórmulas, né, da força, aceleração, massa? Eu, tinha alguma coisa assim. E Hobbes, ele pensa dessa forma, né? Então, nós temos, por exemplo, a ideia do movimento livre. Você pega uma bola e solta ela. Enquanto você está segurando, você está limitando o movimento daquela bola. Quando você solta, o que que ela faz? Ela usa dos seus próprios meios para preservar a sua própria natureza. A sua própria natureza é ser dotada de massa, de gravidade, então ela cai. Né? Então, a mesma coisa o curso de um rio. Né? Os seres humanos eles podem desviar o curso do rio, impondo ao rio limites externos à liberdade da água. Aí, quando a barragem se rompe, a água desce livremente. Então, falar de liberdade entre os seres humanos não quer dizer também muita coisa. Né? Quer dizer que os seres humanos vão fazer tudo aquilo que eles acham necessários para agir do jeito que eles agem, seguir a sua própria natureza, buscar os seus próprios objetivos. E aí nós temos, e aí é uma importante definição de liberdade, que é típica de boa parte do liberalismo político, e isso tem influência no constitucionalismo também, a ideia de liberdade negativa, de que você não pode definir concretamente o que é liberdade, porque a liberdade é você poder fazer tudo o que você bem entender, tudo que você quiser, desde que aquilo não seja proibido. Né? Então, a proibição, portanto, é o que vai estabelecer o elemento de limitação externa. Então, a liberdade ela é exercida pelo sujeito e as restrições da liberdade elas são impostas externamente. Tá? Ficou claro isso, né? Então, o segundo ponto é essa ideia de próprio poder, tá? De que todos, de certa forma, exercem o poder. Tá? Todo indivíduo na sociedade ele exerce esse poder quase que mecanicamente. Tá? Ninguém é completamente desprovido de poder, nenhum ser humano. E a preservação da própria natureza, ela é, de certa forma, compreendida da forma mais simples como a defesa da própria vida. Isso é uma limitação até daquilo que nós podemos transferir de direitos do Estado é, civil. Né? Mas não precisa ser só isso, né? A natureza humana ela é um pouco mais do que simplesmente se manter vivo. Tá? Hobbes deixa uma margem aberta para isso. Mas o exemplo mais concreto é a defesa da própria vida.
A lei da natureza, ou as leis da natureza, já são um conceito, já formam um conceito diferente, porque as leis da natureza, elas decorrem do julgamento racional. Elas são fruto do julgamento da razão. E aí, Hobbes traz uma importante questão, que é, se, primeiro, todos os seres humanos são potencialmente racionais. A racionalidade é acessível a todos. A menos que a pessoa bata a cabeça, coisa assim, mas do ponto de vista natural, isso é típico do ser humano. Então ele diz assim: todos são capazes de usar a razão. Se todos usarem a razão corretamente, todos vão chegar às mesmas conclusões gerais, os preceitos gerais. Então todos têm acesso ao que determina os preceitos gerais da razão, as leis da natureza. Então as leis da natureza são os preceitos gerais da razão, aquilo que você conclui ao utilizar o raciocínio. Se todos estiverem no estado de natureza, isso é condição número um. E dois, se as pessoas usarem a razão, né, então o que se segue? Qual que é a conclusão? De que elas vão concluir que continuar no estado de natureza é terrível, não é uma boa ideia. Então, só um momentinho. Então, tem uma interrupção aqui. Tá. Então, cabe a todos os seres humanos buscar sair do estado de natureza. A busca pela paz é o primeiro comando das leis da natureza. É a primeira conclusão racional que as pessoas chegam no estado de natureza. Só um momentinho. Pronto, estou de volta. Então, eu tinha mencionado a primeira lei da natureza, né, que é a busca por justamente sair do estado de natureza. A primeira conclusão racional é de que o estado de natureza é um estado miserável. Qual que é a segunda lei da natureza? A segunda lei da natureza, aquilo que a gente pode extrair da própria razão, é o fato de que é difícil sair do estado de natureza por algumas razões, né? O fato de que é, é impossível que todos tenham direito a todas as coisas ao mesmo tempo. Tá? Essa é uma conclusão necessária para todos os seres humanos. As pessoas precisam entender que não é possível ter direito a todas as coisas sem cair no estado de guerra de todos contra todos. E no estado de guerra de todos contra todos, você não consegue gozar desses direitos porque você você não tem segurança. Então, aí surge a conclusão da necessidade do pacto. Porque não existe, e aí Hobbes, esse capítulo ele vai tentar longamente explicar por que não existe nenhuma outra opção, não existe nenhuma outra forma de se resolver esse problema a não ser através do estabelecimento de uma autoridade. Tá? Se os homens, se os seres humanos tivessem uma outra natureza, se eles fossem anjos, né, se eles fossem tartarugas, eles talvez não precisassem. Mas, pela natureza humana, eles precisam, né, estabelecer uma autoridade comum entre si, através de um contrato, um pacto social. Então, isso vai levar à necessidade de uma terceira conclusão, de que todos devem, estabelecer o pacto, ao estabelecer um pacto, eles devem transferir todos os seus direitos que tinham no estado de natureza a um terceiro.
Qual é esse terceiro? O terceiro será uma pessoa artificial construída a partir do pacto. Não é uma pessoa física e não é, esse é um ponto muito importante, não é um signatário do contrato, não é um membro do contrato. É alguém que tem uma existência artificial, como todas as instituições humanas, como a gente vinha falando antes. A terceira lei da natureza é aquela que se resume na ideia de que os pactos devem ser cumpridos. Né? E a terceira lei da natureza, apesar de ser a mais simples, né? As pessoas têm a obrigação de cumprir os seus pactos, ela é a mais relevante de todas. Porque desta definição de que os pactos devem ser cumpridos, que surge conceito, não é que surge, né, mas assim, essa é a base do conceito de obrigação jurídica. Tá? É a ideia de que nós somos obrigados a alguma coisa. No contratualismo vem desta noção de que as pessoas estabeleceram um pacto, e é por isso que existem obrigações. Não é por nenhuma outra razão. Não é pela natureza, não é por Deus, não é pela tradição, é com base num contrato. Então aí está, de forma bastante clara, a definição do contratualismo. As obrigações jurídicas elas só vão existir, segundo Hobbes, a partir da existência de um pacto. Tá? No estado de natureza, não existem obrigações, só existem direitos. E aí existe aquele aparente paradoxo, né? Que é a existência de direitos sem nenhuma obrigação, que é o que ele vai dizer que é o caos, né? É o estado de guerra. No estado, na formação do estado civil, né, necessariamente existe uma imposição mútua de obrigações. Então, é aí que passaram a existir leis no sentido positivo, não mais leis da natureza, mas leis do Estado, leis propriamente jurídicas. Vejam vocês, Hobbes equipara direito à liberdade e lei à obrigação. Ele tenta fazer essa associação entre os dois termos, né? Jus, ou ius, e lex. São dois termos importantes que já vêm lá da tradição do direito romano. Agora, enquanto que o direito consiste no direito de fazer todas as coisas para preservar a sua própria natureza, as obrigações, elas são imposições de restrição externa à liberdade de cada um. Então, o direito é liberdade, obrigação restringe a liberdade. A lei restringe a liberdade. As leis que restringem a liberdade humana, objetivamente, externamente, serão as leis estabelecidas pelo Estado, a partir do contrato social, a partir do pacto. Aí, deixa eu fazer uma pergunta aqui só para a gente raciocinar junto. As leis da natureza, elas nos obrigam a alguma coisa? Elas são leis. Eu acho que talvez elas não obriguem, mas elas direcionam o comportamento humano, como se fosse uma normalização de determinados padrões de comportamento. Uhum. É um ponto muito interessante esse, porque obrigação jurídica só pode existir a partir do pacto. Então, as leis, elas estabelecem obrigações
porque elas estabelecem limites externos, quer dizer, toda lei, ela, portanto, vai prever uma punição, uma sanção, um caráter coercitivo associado ao Estado. É por isso que o germe, digamos assim, da teoria positivista do direito já está em Hobbes, né? Porque a ideia de associar a norma à sanção. Tá? Você é obrigado a fazer uma coisa, senão tal coisa irá acontecer. Né? Esse caráter coercitivo. Só que as leis da natureza elas não têm caráter coercitivo. Ninguém é obrigado a seguir as leis da natureza. Agora, ninguém é obrigado a seguir as leis da natureza porque ninguém é obrigado a agir racionalmente. Você pode agir feito louco, né? Pode fazer qualquer coisa. Agora, se você quiser agir racionalmente, aí você é obrigado a seguir as leis da natureza. Essa é aí que vem a obrigação. Quer dizer, se você quer agir racionalmente, então você tem que concluir tal coisa. Porque você pode dizer que 2 mais 2 é 5, mas se você quiser falar racionalmente, você não pode dizer que 2 mais 2 é 5. Você é obrigado a concluir que 2 mais 2 é 4, não é mesmo? Então é aí que está a ideia de que a razão está na base do contrato social, da existência das instituições. Né? Precisa ser esse fundamento. Então, essas são as leis da natureza e essas são as leis positivas. Tá? Hobbes cita outras leis da natureza. Quarta, quinta, sexta, e vai enumerando várias outras, que são conclusões racionais que todos os seres humanos devem ser capazes de concluir, de concordar. Todas as outras leis, depois da terceira, para o direito são irrelevantes. Tá? Porque a gente precisa entender quais são os fundamentos para se estabelecer um Estado civil. Uma vez constituído o Estado civil, todas as obrigações jurídicas decorrem da existência deste pacto, decorrem da existência deste Estado. Então, se o Estado determina isto ou aquilo, você terá a obrigação jurídica de cumprir. Por que razão? Por uma única razão, né? Pela sua obrigação que você assume ao ser membro de um pacto, tá? Da sociedade. Então, a fonte de todas as obrigações jurídicas em uma sociedade decorre, todas elas decorrem do pacto social. E é aí que os termos deste pacto serão determinantes, serão muito importantes. Este pacto para Hobbes, e aí existe a diferença entre os diferentes autores, né? Para Hobbes, todas as pessoas tinham direito a todas as coisas no estado de natureza e elas são racionalmente obrigadas a transferir esse direito a todas as coisas para um terceiro, que é uma pessoa artificial que vai ser construída e vai ter o nome de soberano. Portanto, nenhum membro da sociedade terá mais direito a todas as coisas. Todos terão direito, e aí lembre-se daquele conceito de liberdade negativa. Terão o direito a tudo que não for proibido. Tudo que não for proibido pelo Estado, pelo soberano. Então, tudo que não for proibido é lícito. Tá? O que o soberano tem direito? Eu acho que isso já dá para concluir, né? O soberano. Quais são os direitos do soberano? Impor limites à liberdade humana.
tem uma forma mais fácil de definir. A tudo? A tudo, né? Direito a todas as coisas. É a mesma definição do direito que as pessoas tinham no estado de natureza, é o que o soberano tem. Se lá no estado de natureza cada um tinha direito a usar de todos os meios, de acordo com o seu próprio julgamento, para atingir os seus fins, para se preservar, o soberano é essa pessoa artificial que tem direito a fazer todas as coisas que julgar necessário à preservação do seu estado. A existência do Estado é incompatível com o exercício da liberdade absoluta por todas as pessoas. Então aí nós chegamos nisso que você comentou, né? Tem o direito a impor limites. Mas por que que o Estado precisa impor limites? É da sua natureza. Ele não tem como existir se as pessoas não tiverem os seus direitos limitados. Então vejam, o Estado ele tem direito a todas as coisas, da mesma forma como as pessoas no estado de natureza tinham direito a todas as coisas. Esse direito está associado à constituição de obrigações. O que o Estado determina constitui uma obrigação para os membros do pacto. Porque é como se, ao aderirem ao pacto social, as pessoas racionalmente assinassem um cheque em branco, digamos assim. Não sei se essa metáfora já ficou velha, porque ninguém mais vê cheque, né? Hoje em dia. Mas quando você assina um cheque em branco, você deixa para outra pessoa determinar o valor, né? O que que vai ser feito. Você já autorizou. Então, através do pacto, as pessoas já autorizaram o Estado a fazer aquilo que ele vai julgar necessário. A gente não autoriza e depois confere e diz assim: ah, não, mas isso aí eu não aceito. Não, não existe possibilidade de um mecanismo de controle, pela teoria hobbesiana. Existe algum direito que não é transferido? Existe algum limite jurídico à atuação do Estado? E agora? Nessa época, eu não sei. Eu Vamos acho pensar que sempre na a gente teoria hobbesiana. A vida A partir do texto, né? O permitiu. que que a gente conclui? A vida? É a vida das pessoas, da sociedade em si. Garantir a vida, no caso, o limite de não ultrapassar isso. E o que que o direito à vida nos faz concluir aqui? Que de que o soberano, os poderes do soberano são limitados? Eu acho que talvez não ser limitado, mas ter um papel, uma finalidade, que é a de dar segurança para que cada um consiga viver, Uhum. não ser ameaçado. Justamente por isso que eles saíram do estado de natureza, eles saíram do estado de constante insegurança e desconfiança, e agora eles têm a confiança de que a vida deles está protegida. O que você está dizendo é que o Estado ele existe por uma razão. O Estado ele tem uma finalidade. Ele é uma instituição criada artificialmente e ele tem um papel, ele tem uma finalidade. E eu acho que você quer dizer que essa finalidade é garantir a segurança das pessoas, né? A preservação das nossas vidas, digamos assim, né? Então, nessa linguagem hobbesiana, assim como os seres humanos eles têm uma determinada natureza, o Estado ele também tem uma natureza, mesmo o Estado sendo uma pessoa artificial. E é da natureza do Estado que ele busque, sim, estabelecer a segurança através da limitação inclusive porque o Estado ele quer se preservar.
o Estado ele também busca a sua autopreservação. E a manutenção da segurança e da paz é uma condição para a manutenção da existência do Estado. Porque quando o Estado ele não garante a segurança e a paz interna, existe a possibilidade de uma guerra civil, que significa a morte do Estado. Então, o Estado é uma pessoa artificial que também pode morrer. E para não morrer, ele vai buscar proteger a própria vida. E para fazer isso, ele vai, sim, garantir a estabilidade, a paz, a segurança. Mas isso significa dizer que o Estado, por exemplo, ele não pode matar uma pessoa que é membro do pacto social ou do contrato? Eu acho que não significa dizer que não pode matar, mas estipula a situação em que isso pode ser feito. O que estipula essa situação? Eu não sei. Quem que define qual será a situação correta? O Quem próprio define quando. cidadão. Percebeu, né? Uhum. A questão. Quer dizer, não é que o Estado vai matar as pessoas à torto e à direito, porque isso seria contra a natureza do próprio Estado. Porque se o Estado fizer isso, ele vai se autodestruir. Ok, legal. Porém, né, quem define qual que deve ser a conduta adequada do Estado é o próprio Estado. Por isso nós temos a definição de um Estado absolutista, no sentido jurídico. Porque o Estado, nessa teoria, ele tem o direito de fazer todas as coisas que ele julgar necessárias. Então, Hobbes prevê nessa teoria o Estado agindo de forma racional, como ele prevê as pessoas agindo de forma racional. A gente olha em volta por aí, a gente conclui que nem todo mundo age de forma racional o tempo todo, né? Às vezes as pessoas agem contra os seus próprios interesses. Aí os filósofos chamam isso de uma falha no raciocínio instrumental, né? Uma falha da razão, no uso da razão. Então, quer dizer, do ponto de vista prático, as pessoas podem errar, ou inclusive o Estado pode errar. Mas do ponto de vista teórico, seguindo a razão, o Estado ele tem poderes absolutos. Agora, me digam vocês, como que isso é compatível com os direitos que as pessoas têm de preservar a própria vida? Se as pessoas não têm, então, nenhum direito quando elas fazem parte do contrato social, então o Estado tem tem direito a tudo e as pessoas não têm direito a nada? Eu acho que não exatamente, mas elas abrem mão de uma parte dos seus direitos. Que parte? Elas, no caso, elas têm a liberdade de viver e de agir, mas contanto que não ultrapasse o limite da vida do outro, ou seja, que não ameace a vida de uma outra pessoa, a liberdade e a segurança de uma outra pessoa. Então, elas ainda são livres, no entanto, elas não podem ultrapassar determinados limites que o Estado impõe. Os limites que o Estado impõe. Essa é essa é a chave. Todos os outros exemplos, eles são ilustrativos, mas eles não são fundamentais. Então, eu não posso fazer tal coisa, não porque isso vai fazer mal ao meu vizinho, mas porque o Estado impõe que eu não faça. Então, veja, do ponto de vista argumentativo, isso é uma mudança revolucionária. Porque as nossas limitações agora elas não são estabelecidas pelas suas razões, mas elas são estabelecidas em razão do contrato.
Então, o fundamento da obrigação de eu não matar o meu vizinho não é que a vida dele é preciosa ou coisas assim. É que existe uma proibição imposta pelo Estado. Se o Estado disser mate o seu vizinho, existe uma obrigação jurídica de matar o vizinho, sim ou não? Se o Estado impor que sim, vai existir a obrigação jurídica. Exatamente. E aí vocês veem que isso é uma forma de argumentar e de raciocinar o direito que é muito diferente de como era pensado na Idade Média ou na Idade Antiga. Nós temos aí uma forma que é bastante inovadora. E em Hobbes está fortemente associada a esse absolutismo do Estado. Né? O Estado ter poderes amplos, plenos. Que direitos que as pessoas têm? Né? Existe algum direito que as pessoas preservam na passagem do estado de natureza para o estado civil? Para Hobbes, existe um tipo de direito que é irrenunciável. Você pode dizer que você está renunciando, mas você dizer que está renunciando não significa nada, que é o direito à preservação da própria vida. Né? Então você pode dizer, eu não vou resistir de nenhuma forma. Mas se você resistir, você não estará violando nenhum direito, nenhuma obrigação. Você não estará violando nenhuma obrigação. Esse é o ponto. Você estará agindo, portanto, de forma lícita. Tá? E seria irracional exigir das pessoas abrir mão do direito à própria vida. Mas é impossível estabelecer como obrigação para o Estado qualquer coisa, mesmo a defesa da nossa vida. Então, o Estado, ele não é obrigado a salvar a sua vida e ele não é obrigado a respeitar a sua vida. E ele não é obrigado a não te matar. O Estado ele tem direito de te matar? Sim. Você tem direito a resistir à ação do Estado que vai contra a sua própria vida? Sim ou não? Sim. Por quê? Eu acho que porque você falou anteriormente que a pessoa tem o direito de manter sua própria vida, de defender ela. Porque esse direito é irrenunciável. Né? Então, a gente vai ter, nesse exemplo que eu dei, então, imagine uma situação que as pessoas fizeram um pacto, existe um Estado estabelecido, o Estado determinou a sentença de morte de uma pessoa. Ele diz, né, para os cidadãos matarem aquela pessoa, um executor. Esta situação da pessoa condenada para com todas as demais é uma situação muito particular, muito interessante, porque ela significa para aquela pessoa, em relação a todos os demais, nada mais, nada menos do que o retorno ao estado de natureza. Perceberam? Que a pessoa que é condenada à morte pelo Estado, ela retorna ao estado de natureza para todos os efeitos. Ela não tem mais obrigação nenhuma para com o Estado e o Estado também não tem mais obrigação nenhuma para com ela. O Estado tem total direito de matar aquela pessoa e a pessoa tem o total direito de resistir. Então essas são as consequências, digamos assim, do, desses pressupostos da teoria de Hobbes. Faz sentido? Então, o que as pessoas têm direito na sociedade civil? Elas têm direito a fazer tudo aquilo que não é proibido.
E o que que estabelece proibições? O Estado. As leis são uma forma, um instrumento para estabelecimento de obrigações, de proibições. Então, as leis positivas, elas são um instrumento do soberano para o estabelecimento de obrigações jurídicas, para limitação da liberdade. Então, aqui nós temos o início de uma tradição política que determina que quanto mais leis o Estado faz, né, quanto maior, mais proibições, menor a liberdade que as pessoas têm. Então, um Estado que, mesmo sendo juridicamente absoluto, podendo proibir tudo, se o Estado escolhe proibir poucas condutas, então ele deixa uma margem maior de liberdade para as pessoas. Então, o Estado, ele, apesar de ser absoluto, ele pode proibir pouco. Ele pode estar preocupado com poucas funções. Inclusive, alguns filósofos que defendem o Estado mínimo, eles, de certa forma, são robesianos. Alguns vão defender que o Estado ele não faça nada a não ser garantir a segurança das pessoas. E para garantir a segurança das pessoas, o Estado precisa ter uma força policial e ter uma estrutura judicial. E aí vem as pessoas que defendem esse Estado mínimo, muitas vezes têm uma concepção robesiana de natureza humana, de sociedade e de poder político. O Estado, de que a liberdade que as pessoas têm numa sociedade é essa liberdade negativa, de não ser impedido de fazer alguma coisa, de poder estabelecer aí contratos particulares entre as pessoas. Aí as obrigações assumidas também vão ser obrigações voluntárias entre diferentes pessoas. Tá? Então ficou clara a teoria hobbesiana? A teoria hobbesiana ela tem essa característica peculiar de estar associada ao absolutismo. Como eu mencionei, ela não precisa ser monárquica e não precisa ser utilizada até os seus fins máximos. Né? Tanto o Estado pode ser uma república, porque o soberano pode ser um órgão colegiado, quanto todos esses poderes que o Estado tem, ele não precisa exercer o tempo todo. Eles são poderes em potencial. Tá? E eles são utilizados para a preservação do próprio Estado. No plano do direito internacional, a teoria hobbesiana vai dar origem a uma sociedade de nações, a um conjunto de estados que se encontram entre si no estado de natureza. Tá? Então, o que é lícito que um estado faça diante de outro estado? Tudo. Então, o raciocínio hobbesiano ele nos leva a uma definição de estado soberano que tem como consequência o fato de que os estados soberanos entre si, meu Deus, os estados soberanos entre si, eles estão em guerra sempre. Ainda que eles não estejam de fato trocando tiros, mas é como se eles estivessem em guerra. Não porque eles estão em guerra de fato, mas porque eles reservam para si o direito de usar de todos os meios para resolver seus conflitos. Né? Então, se vocês observarem a linguagem diplomática de muitos países, ela é uma linguagem hobbesiana. Os, os, os Estados Unidos frequentemente usam o termo assim, all options are on the table. Né? Todas as opções estão sobre a mesa. Que quer dizer que eles se reservam o direito de usar todos os meios que eles julgarem necessários. Se esse meio for a guerra, se esse meio for a aniquilação do outro,
eles se reservam esse direito. Então, esse é o direito de um soberano, mas também esse é o direito de uma pessoa no estado de natureza. Esse é o direito de uma pessoa que não reconhece limites ao seu próprio direito, não reconhece limites externos, né? Portanto, não reconhece nenhuma outra autoridade a não ser a própria autoridade, a autoridade de si mesmo. Então, vocês veem como que Hobbes é um autor extremamente influente em várias áreas do direito. Apesar de que muita gente não gosta de se identificar como hobbesiano, justamente por ele não ter uma qualificação particularmente democrática e muito e também de respeito, digamos assim, né, aos direitos das pessoas, porque a linguagem dele não é essa. A linguagem dele está associada ao poder político do Estado. Já é bem diferente a imagem que as pessoas têm dos outros autores justnaturalistas. John Locke já é um autor que vai escrever depois, bom tempo depois de Hobbes, e ele é muito influenciado por Hobbes, mas ele busca oferecer uma visão alternativa do que o Estado pode ser, partindo de pressupostos semelhantes, né? O argumento do estado de natureza, Locke vai descrever o estado de natureza não como um estado de guerra de todos contra todos, mas como uma situação na qual as pessoas não possuem uma autoridade em comum, da mesma forma com Hobbes. Só porque Locke vai dizer que no estado de natureza as pessoas são, sim, capazes de utilizar a razão e concluir o que cada pessoa tem direito e perceber limites ao direito de cada um. Então, Locke já vai rejeitar a ideia de direitos absolutos a todas as coisas, como sendo o ponto de partida. Quais são os limites? Como que a gente pode encontrar limites naturalmente? E Locke vai estabelecer como limites naturais o reconhecimento da propriedade enquanto limitação natural, compreendida por todos os seres humanos. Primeiro, a propriedade sobre si mesmo. Cada um tem direito a preservar o seu próprio corpo, né? Ninguém pode arrogar para si o direito sobre o corpo de outra pessoa, todo mundo reconhece o direito ao seu próprio corpo. E mesmo diante de um mundo que não tem fronteiras, então parte-se da ideia de um estado de natureza em que todas as terras, tudo é, é dado para a humanidade em comum. Locke vai argumentar que todos os seres racionais devem reconhecer que a pessoa tem direito aos frutos do próprio trabalho para si, de que de que o fruto de uma árvore ele é de todos os seres humanos, mas quando uma pessoa pega, né, é daquela pessoa. Então, uma definição bem simples assim de propriedade que está no, na base do, do sistema Lockeano. E aí a propriedade ela vai se estabelecer a partir da ação humana no mundo. Então, para Locke, existe um direito de propriedade já no estado de natureza. Então, não é que é impossível que existam direitos e limitações aos direitos de cada um no estado de natureza, mas o estado de natureza ele é inconveniente. Ele não significa o estado de guerra, mas ele é inconveniente, porque ele é propício a muitos conflitos.
porque as pessoas, ao usarem a própria razão, elas usam a razão de forma enviesada. Elas caem na tentação de se beneficiar, buscar se beneficiar mais do que agir de forma justa. Então, o Estado que vai surgir na teoria de Locke já vai ser, desde o início, diferente de Hobbes, um Estado limitado. Um Estado limitado pelo reconhecimento de que os seres humanos eles são capazes de estabelecer limites já no estado de natureza. Então, quando eles fazem um Estado civil, eles já fazem um Estado civil tendo em vista certas limitações. Então, por isso que, diferente de Hobbes, a teoria de Locke vai estabelecer um Estado que tem, sim, limites jurídicos na sua atuação. O Estado, ele, assim como o Hobbes, ele tem uma série de poderes, ele também limita os direitos das pessoas através das leis, através dos seus comandos, mas ele vai possuir limites jurídicos ao que o Estado pode fazer. Então, em Locke já surge a teoria de um Estado limitado. É a partir daí que nós vamos desenvolver uma espécie de constitucionalismo preocupado com a limitação dos poderes do Estado, que em Hobbes não fazia nenhum sentido racional. O Estado ele não podia ter limites jurídicos. Agora, para Locke, sim. Para Locke, o Estado pode ter limites, porque o direito natural ele ainda tem importância depois da existência do Estado civil. Existem outras diferenças mais profundas entre Hobbes e Locke, mas essa talvez seja a diferença mais importante para a gente apontar de forma resumida. E aí nós vamos ter, vocês conseguem reconhecer a conexão entre o contratualismo e o constitucionalismo. A ideia de que é um contrato social que vai estabelecer a função do Estado e que vai estabelecer a existência ou não de limites jurídicos ao que o Estado pode fazer. Hobbes vai estabelecer uma doutrina através da qual o Estado não possui limites jurídicos, e Locke vai estabelecer uma doutrina através da qual o Estado possui limites jurídicos. Esses limites jurídicos estão associados ao reconhecimento dos direitos naturais das pessoas, segundo Locke. Esses direitos naturais eles podem ser simplificados, resumidos, à expressão propriedade. Propriedade é o direito que todas as pessoas têm, né, aos frutos do seu trabalho, da sua ação, um reconhecimento mútuo do que é de cada um. Né? Esse é o conceito de forma simples de Locke. O terceiro autor importante para a gente estabelecer essa conexão entre contratualismo e constitucionalismo moderno é Jean-Jacques Rousseau. Mas eu não vou conseguir fazer a análise completa do texto agora, porque a gente já tem um tempo bastante extenso nessa aula extra. Tá? Então, eu peço para que vocês façam a leitura desses dois textos relacionados a este conteúdo e observem também as questões que já foram postadas do segundo questionário, a nossa segunda avaliação. Espero que na nossa próxima aula eu já não esteja com essa garganta seca, né, com essa voz disfuncional, para que a gente possa se encontrar na nossa próxima semana. Obrigado pela participação de todos e até mais.